Por que você não deve, nesse primeiro momento, terceirizar o seu marketing no seu escritório de contabilidade? Nossa, Eduardo, você está me dizendo agora que eu preciso estudar até marketing? Não, não estou te dizendo isso. Estou dizendo que nesse primeiro momento, nesse início, para você que está começando, para você que precisa atrair ali os seus primeiros clientes, a gente vai destrilhar um pouco mais esse assunto aqui durante esse dia de hoje. Eu vou te mostrar que talvez você terceirizar isso não é o melhor caminho, não é a melhor opção por N e N motivos que eu quero compartilhar com você aqui. Não sei se você estava aqui na aula de ontem, mas na aula de ontem eu disse o seguinte, olha, o grande veículo para você conseguir atrair os seus primeiros clientes, para você que está começando o seu escritório de contabilidade agora, ou para você que vai começar a tua empresa de contabilidade, para você que vai começar o teu escritório de contabilidade, um grande veículo que você pode usar nesse início é justamente utilizar todo o poder que as redes sociais têm. Eduardo, que redes sociais? Instagram, Facebook, site e YouTube. Tudo isso a gente falou exaustivamente na aula de ontem. Eduardo, não pude assistir a aula de ontem. Tenha paciência que na semana da independência a gente vai liberar esses conteúdos. Provavelmente eu vou liberar esses conteúdos para vocês, mas por enquanto, se você perdeu uma aula anterior, então se comprometa e esteja aqui com a gente para a gente seguir com essas lives. Então, ontem, na aula de ontem, eu falei o seguinte, olha, o principal combustível, o principal veículo para você atrair os seus primeiros clientes, para você que está começando o seu escritório de contabilidade agora, e você vai querer usar as redes sociais, vai querer usar a internet para seguir esse método, para atrair esses clientes, uma das primeiras coisas que vem na cabeça de grandes pessoas, da maioria das pessoas que estão começando é, pronto, o Eduardo me disse, agora eu preciso ter um site, preciso ter uma página do Facebook, preciso ter uma página no Instagram e agora simplesmente eu vou contratar uma agência de publicidade e todos os meus problemas vão ser resolvidos. O que eu quero que você entenda aqui até o final dessa live? Eu quero que você entenda como que funciona esse processo de atração de clientes que você vai ter no teu recém-criado escritório de contabilidade. Aqui eu vou tentar botar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos de você fazer essa terceirização ou não, ou não do seu escritório de contabilidade. Primeiro, entenda o seguinte, na aula de ontem ficou bem claro que você vai precisar ter um site, que esse site vai ser uma fonte de entrada de novos clientes no teu escritório de contabilidade, vindo por meio da internet, vindo do que a internet proporciona para você. Então, o que acontece com o que muita gente confunde? Que, não, eu contratei uma agência de publicidade, agora necessariamente eu estou fazendo campanha digital, eu estou no meio digital, eu estou digital, mas eu não estou tendo resultado. Isso é uma das grandes frases, uma das grandes queixas que eu ouço de quem, mesmo assim, olha, ouve o que eu estou dizendo, tenta implementar o que eu estou dizendo, mas pelo fato de não conhecer o processo, de não ter acesso à nossa comunidade, não ter acesso ao nosso programa, acaba não entendendo isso de forma muito clara. E aqui eu quero compartilhar com você, ter a oportunidade de você que está ou não na comunidade ter acesso a esse conteúdo. O que acontece? O ato de você... Por que você não deve terceirizar o seu marketing? Porque para mim, eu já fiz esse teste, já tive marketing terceirizado e não tive bons resultados por 2 pontos específicos. Primeiro, para quem está começando literalmente igual você está começando, o que vai acontecer se você terceirizar? Primeiro, talvez você vai se espantar, que eu falo espantar pelo valor que eles vão te cobrar mensalmente, e muitas vezes, por que eu não quero que você terceirize? Porque muitas vezes eles vão te cobrar R$1.000, R$1.500, R$2.000, que foi o que aconteceu comigo na época, e isso vai te espantar, vai te repelir de poder utilizar essa estratégia, porque você vai pensar assim comigo, poxa, eu já vou ter que pagar R$1.000, R$1.500 para uma agência de publicidade. Então, muitas vezes, ponto negativo número 1 para quem está começando, para assim como você, assim como eu comecei. Ponto negativo número 1, muitas vezes a gente não tem esse orçamento disponível quando a gente está começando. E aí a gente fica, que eu costumo falar, numa sinuca de bico, né? Sinuca de bico que eu estava na minha época quando eu comecei. Poxa, eu descobri que a internet, que o marketing, que as redes sociais vai me trazer bons resultados, mas eu não tenho orçamento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho R$1.500, R$2.000 para contratar uma agência de publicidade, tá? Primeiro incógnita. Aí você deve me dizer, e deve aparecer o seguinte, não, existe algumas agências que têm um pacote bem Desculpa, pessoal. Que tem um pacote bem promocional, tipo, você vai pagar R$500 por mês, esse cara vai alimentar
vai alimentar todo a sua fanpage, vai alimentar todas as suas redes sociais, vai fazer tudo isso. Então, cuidado com esses pacotes que a gente vai falar aqui agora. Segundo ponto, não, eu fiz esse teste de terceirizar o meu marketing, só que o que acontece? O marketing, que eu chamo de marketing, o departamento comercial, ele vai ser, com um espaço curto de tempo para você, a grande porta de entrada de clientes. E o que eu senti como dificuldade, estou falando como usuário, tá? Porque hoje eu não tenho mais isso terceirizado, é tudo sobre o meu domínio, mas como usuário de quando eu tinha. Acaba que pelo fato de você ser tão pequeno e você tá, principalmente naqueles pacotes que cobram 500, 600 reais, você tá numa gama infinita de clientes, acaba que a sua estratégia, o seu negócio, a sua empresa de contabilidade que está começando, eles não dão uma certa prioridade, eles não dão um certo comprometimento quanto você deveria dar. Por quê? Porque você está com nenhum cliente, você está com 0 clientes, você está começando com 1 cliente, você está com 2 clientes. Então o nível de comprometimento não é a mesma coisa de você estar ali dominando, você está acessando o seu computador, ou quando você cresce um pouco mais, aqui a gente já tem uma pessoa específica que toma conta disso, sobre a minha supervisão, mas ali você pode estar cobrando, você pode estar empenhado com um só projeto, que é fazer com que você consiga atrair estratégias, consiga atrair clientes para o teu escritório de contabilidade. Então, primeiro grande ponto, o orçamento, que muitas vezes te repele, e eu não quero que isso seja um repelente para você, eu estou te dizendo o caminho, estou te dizendo o método para você fazer, mas se você saiu da live de ontem, já correu, pegou um orçamento, vai contratar uma agência para cuidar disso, possivelmente você vai lidar com isso. Ou não, possivelmente você vai encontrar uma agência que vai cobrar 500 reais por mês e vai dizer o seguinte, olha, fica tranquilo que eu vou fazer no seu Instagram, vou fazer no teu Facebook 2 postagens por semana. E ali pronto, ali vai te dar o que eu chamo de uma falsa sensação de estar utilizando o marketing digital ou estar utilizando as redes sociais para atrair clientes. Por que uma falsa sensação? Porque na internet, no marketing digital que a gente vai utilizar para atrair clientes para o teu escritório de contabilidade, existe 2 coisas que basicamente é o divisor de água que vai separar você, homens de meninos e mulheres de meninos. O que quer dizer isso? Pessoas que têm resultado e outras pessoas que não têm resultado, é justamente você entender que existe uma grande diferença entre você postar na sua rede social e entre você distribuir. Meu Deus, Eduardo, o que é isso? Está ficando confuso. É muito técnico o termo relativo de marketing. Você vai ver que com 1 mês, 2 meses, você já vai estar não dominando a ferramenta, mas você vai estar tendo condições de estar fazendo seus próprios anúncios específicos. Talvez, vou te fazer uma reflexão aqui para você entender como é que funciona a questão do marketing digital. Ontem eu dei um review que dizendo o seguinte, olha, é a ferramenta mais propícia para a gente que está começando. Por quê? Você não vai precisar contratar uma agência e ter que desembolsar 500, 1.000 reais por mês. Eu vou te dizer que você nem vai fazer isso, pelo amor de Deus. Nem vá fazer isso. Você já pensou o seguinte? Como que essas redes sociais, como que o Instagram me oferece uma plataforma dessa 100% gratuita? Estou aqui fazendo uma live com vocês, estou aqui conversando com várias pessoas daqui do Brasil, especificamente não sei nem de onde vocês são bem precisamente, sei que é daqui do Brasil, e está me oferecendo isso. O que eu estou pagando para o Instagram hoje? Absolutamente nada. Então, por que faz o Instagram fazer você abrir sua conta 100% gratuito, você utilizar toda a ferramenta, todas as plataformas deles e não cobrar nada? O que faz o Google ter um site, ter o maior site de pesquisa do mundo, onde ele faz várias pesquisas, tem vários conteúdos, hospeda aquilo tudo e não te cobrar nada para você fazer uma consulta? O que faz o YouTube te dá a possibilidade de você ser uma nova televisão, de você assistir vídeos? É claro que o gratuito tem algumas propagandas ali, mas o que faz o YouTube não cobrar nada das pessoas especificamente por utilizar a plataforma? Porque o job, ou seja, a forma que eles ganham dinheiro é justamente através de uma coisa que você precisa entender, que é investimentos em anúncios. Então, Eduardo, anote, para você que está aí do outro lado, para você que está começando o seu escritório de contabilidade. Talvez algumas pessoas do marketing vão te dizer que sim, é possível você ter clientes sem investir em anúncios. Eu te digo, sim, é possível você ter cliente com muita sorte, com muita reza e muita fé. Por quê?
Porque essas plataformas, essas ferramentas, elas ganham dinheiro de quem? De pessoas que sabem fazer anúncios específicos, de pessoas que sabem utilizar a plataforma, que tudo isso você vai ver, você tem que entender um pouco mais a fundo. Para quê? Ah, Eduardo, eu sou contador, não sou profissional de marketing. Eu também sou contador, não sou profissional de marketing. Mas, quando eu comecei meu próprio escritório de contabilidade, eu tinha duas opções. Naquela época, aprender isso, você tem várias formas de você aprender isso. Você pode aprender com quem já faz, você pode ver vídeos no YouTube, você pode participar de algum programa, sei lá. Tem várias opções. E o que a gente mais tem quando a gente está começando é falta de clientes, então, consequentemente, a gente tem um bom tempo, né? Então, dá tempo de você estudar e não é nada de sete cabeças, é algo bem tranquilo de você aprender. Basta você saber exatamente o que tem que ser feito. Então, o que você precisa fazer? Você já precisa entender que sem investimento, anote aí, se você pegou o papel e a caneta da live de hoje, você vai anotar isso aí. Sem investimento é impossível você fazer com que a sua marca, fazer com que o seu escritório, fazer com que a sua empresa de contabilidade, ela consiga cliente utilizando as redes sociais. Eduardo, tem gente que me diz que é possível, sim. Aí você vai depender de uma coisa que no Facebook chama orgânico. O que é orgânico? É algo que o conteúdo se espalha para várias pessoas sem a pessoa, enfim, não gastar nada. Não precisa pagar para aquele conteúdo se espalhar. Que o investimento em tráfego, nada mais e nada menos, investimento em anúncio, vou mudar a nomenclatura para ficar mais claro para vocês. O investimento em anúncio é nada mais e nada menos você pegando o seu conteúdo que você faz e levar e mostrar para muito mais pessoas. E aí que está a diferença. Por que a internet, por que o Google, por que o Facebook, por que o Instagram dá muito mais resultado do que essas mídias tradicionais, como televisão, como rádio, como outdoor? Por quê? Porque queira ou não queira, ou saiba ou você não saiba, o Instagram especificamente sabe, o Instagram, tá? Quando eu falo Instagram, Facebook, Google, ele sabe tudo sobre você. Ele sabe onde você está logado, ele sabe a cidade que você mora, ele sabe as páginas que você mais curtiu, ele sabe o que você pesquisa no Google, ele sabe muito mais de você que você possa imaginar. Inclusive tem uma teoria da conspiração, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Se já aconteceu isso com você, talvez, eu já perguntei isso para várias pessoas que investem muito no tráfego, e algumas já me disseram que já aconteceu, de você chegar a falar algo, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para tal lugar. E do nada começa a aparecer anúncios sobre aquilo que você simplesmente falou. Você nem digitou no teu celular, você simplesmente falou. Ou, não, eu estou querendo comprar uma cafeteira. E talvez do nada, no seu Instagram ou no seu Facebook começa a aparecer anúncios milagrosamente de cafeteiras. Quer dizer o quê? Quer dizer que essas plataformas, ele conhece muito mais o usuário do que a própria pessoa que está usando. E se ele tem esse conjunto de dados, por isso que ele te dá esse acesso gratuito para trazer um maior número de pessoas, por quê? Para ele virar para o outro lado e dizer para o anunciante é aquela pessoa que sabe fazer esse anúncio e dizer, olha, eu tenho todas as informações aqui, você pode dizer, eu só quero anunciar para mulheres, eu só quero anunciar para donos de empresas, eu só quero anunciar para donos de restaurantes, por exemplo. Então, assim, é muito mais, eu costumo dizer que o tiro é muito mais assertivo. Mas, Eduardo, como se faz isso? Isso se chama investimento em anúncios. Por quê? Porque é aí que está 100% da fonte de renda dessas empresas. E muitas vezes, talvez isso você nem saiba. Então, o que você precisa fazer? Nesse primeiro momento, não precisa contratar e não deve contratar uma agência de publicidade para ele ficar fazendo post lá orgânico. O que é orgânico, pessoal? O orgânico é você posta e sabia que menos de 2% das pessoas que te seguem, tanto no Instagram como no Facebook, é que vão ver a sua postagem. Ou seja, por que o Instagram limita? Porque ele te força, se você quiser que ele mostre para mais pessoas, você tem que pagar. Então, Eduardo, eu tenho que gastar dinheiro no Facebook, no Instagram e no Google. Aí é onde entra a mágica de quem sabe fazer. Aí que eu falei que
comece a separar os grandes, os homens dos meninos e comece a separar as mulheres das meninas. Por quê? Porque você vai aplicar uma tática milenar chamada montim-montão. Eduardo, o que é isso? Se você estava na primeira live, você já ouviu. Você pega ali esse mês, fala, eu vou investir. Os meus alunos começam com R$5 por dia. Então dá R$150 por mês, tá? É o protocolo inicial, o protocolo básico que eu peço para eles fazerem. Olha, começa com R$5 por dia a fazer esses anúncios. O que é fazer esses anúncios? Você está mostrando para as pessoas o seu escritório, a sua empresa de contabilidade, o que você faz, basicamente por quê? Porque nesse embaralhado de e-mails, nesse embaralhado de redes sociais, existe possíveis compradores. E o que você precisa? O que o marketing faz? Fundamentalmente, eu não sou formado em marketing, tá? Gosto de ressaltar isso. Eu apenas pratico e tenho resultados efetivos do marketing na minha empresa de contabilidade. Então, o que o marketing faz? É o ato, simplesmente, na minha humilde opinião, de atrair pessoas, juntar pessoas que uma tem um serviço e a outra que está precisando do serviço. Então, o marketing ele junta as duas. Se eu tenho uma que está precisando de abrir uma empresa e eu tenho a sua contabilidade que faz esse serviço de abertura de empresa, simplesmente a gente vai juntar esses dois camaradas e ali nascer um negócio, nascer uma proposta, nascer um orçamento. Então, o protocolo que eu mando eles seguirem era: comece com R$5 por dia, R$150 por mês, R$150 por mês. Todo mundo tem, é algo que não é impossível de seguir, mas para quê? Para você começar a aplicar a técnica do montim-montão. O que quer dizer isso? Vamos pensar o seguinte: investir R$150 por mês e voltou R$500 por mês, ou seja, você fez uma abertura só no mês, você anunciou, várias pessoas viram o seu anúncio, várias pessoas viram a sua campanha, várias pessoas viram o seu escritório, uma única pessoa interessou e fechou com você, basicamente, uma proposta de abertura. Então, qual o investimento que você põe? R$150 e aí voltou R$500, ou seja, você vai fazer uma abertura. E ali, no meu programa, lá na semana que a gente vai ter de conteúdo intenso, eu vou explicar um pouco mais sobre precificação, como que calcula o custo de entrada desse cliente, mas vamos imaginar que é só esse valor. Você investiu 150 e voltou 500. O que você vai fazer para aplicar a tática montim-montão? Agora você tem não mais 150, agora você tem 500. O que eu faço, Eduardo? Eu vou continuar de 150? Não. Você perde desses 500, agora você vai fazer R$200 por mês. Por quê? Porque o investimento em anúncio, pessoal, e eu vou te dizer aqui no final dessa live, qual o investimento de anúncio que você deve priorizar, ou você já deve começar, qual exatamente o mesmo protocolo que eu passo para dentro, lá dos meus alunos, dentro do programa especificamente, onde que você deve começar. Por quê? Porque agora você não tem mais 150, você tem 200. E a arte de fazer anúncio, a arte de impactar pessoas, a arte de levar a sua empresa para mais pessoas é dinheiro, teoricamente. Por quê? Antes, 150 pessoas, vamos imaginar que você atingiu 100 pessoas na sua cidade. Agora, com R$200, você vai atingir 150 pessoas. Proporcionalmente, você está atingindo um maior número de pessoas que, consequentemente, pode ter um maior número de orçamento. Até você começar a investir, você começa já a ficar num porte maior. Por exemplo, Eduardo, quanto que você investe hoje? Eu invisto em média de R$3.000 por mês. R$3.000 por mês em anúncios, em compras de tráfego, em levar o nome Auxílio Contábil para as pessoas aqui da minha cidade e para as pessoas do meu estado, especificamente, que eu atendo todo o meu estado. Então, hoje eu gasto em média R$3.000. Eduardo, você já começou gastando R$3.000? Não. Comecei gastando o que eu tinha na época que não iria fazer falta para mim, que eu iria conseguir levar o meu escritório de contabilidade. Comecei com R$300 por mês. E fui aplicando como? Aplicando a tática especificamente do montim-montão. Conforme eu ia fechando mais clientes, um cliente ia me procurando, um cliente ia fechando o meu contrato, basicamente eu ia aumentando a minha verba de orçamento. Por que eu ia aumentando a minha verba de orçamento? Porque cada vez mais eu queria impactar basicamente mais pessoas. Então você tem que entender que o investimento em anúncios, você não pode depender, coloca aí duas observações: orgânico, ou seja, você depender da sorte que as redes sociais entregam o seu conteúdo, e isso é
estatisticamente você tem a vontade de 1 a cada 1 milhão. Então eu quero que você que esteja começando não queira contar com a sorte, porque não é algo que pode dar certo e você tem 1 milhão de possibilidades de não dar certo, mas eu quero te mostrar, estou te dizendo um processo que, se você fizer bem feito, ele vai ter bastante resultados, porque ele é bastante assertivo. E o que é a parte de investimentos em anúncios, investimentos em tráfego pago, e a gente vai ver que agora eu vou te mostrar por onde você deve começar e por que você é mais assertivo nessa ferramenta e por que isso vai aumentar a sua probabilidade de você ainda ter mais clientes. Mas eu preciso que você saia dessa live aqui primeiro, por que você não deve terceirizar o seu marketing? Porque se você gastar R$ 1.500, se você contratar uma agência por R$ 1.500, cara, se você pegar R$ 1.500 e botar mensalmente já de início no teu anúncio do teu escritório de contabilidade, você vai impactar muitas pessoas. É impossível, R$ 1.500 é impossível você não fechar pelo menos 1, 2, 3 clientes no mês. É impossível, literalmente. Se você fazer o protocolo certinho, se você ter ali, se você ser bom de negociação, se você fizer isso, R$ 1.500. Então, o que acontece? Por que você não deve terceirizar? Porque se você já gastar, não, Eduardo, eu não quero mexer com essa parte de anúncio, não quero mexer com o Facebook, não quero mexer com o Google, é uma opção, você pode terceirizar. Mas você tem que estar ciente que, ponto negativo, eles não vão estar 100% comprometidos com você no seu escritório de contabilidade. E passo número 2, esqueça que não é só R$ 1.500, você vai ter que destinar uma verba para investimento em tráfego. Porque se ele nem te orientar isso, caia fora porque é furada, porque orgânico, cara, não sustenta ninguém. Eu vejo muita gente assim, ó. Inclusive eu já disparei até esse alerta para os meus alunos dizendo o seguinte, olha, tem muita gente que diz, olha, compra aqui 50 pacotes de imagens econômicas para você postar e bombar as suas redes sociais. Eu queria saber alguém que me dissesse que aqueles posts que eles fazem se traz algum tipo de cliente, porque não traz. O ato de você simplesmente postar por postar no Instagram, ele não vai distribuir para ninguém. Segundo, a maioria das pessoas que tem o Instagram, a primeira coisa que eles fazem é pedir para os amigos, a família e os ex-colegas de faculdade seguir, que essa pessoa, nenhuma dessas aí, nenhum dos seus parentes, nenhum da sua família, nenhum dos seus amigos, eu tenho absoluta certeza que nenhum deles está precisando de contabilidade. E se precisar, não vai ser por causa de um post do Instagram que ele vai te procurar. Então, gente, não tem resultado, cuidado. Eu deixo essa dica, não faça esses pacotes de imagens econômicas. Por quê? Porque é aí que entra a frustração da grande maioria das pessoas em achar que, nossa, Eduardo, estou fazendo todo o protocolo, criei meu Instagram, estou publicando 2 imagens por semana no meu e não estou conseguindo clientes. Primeira pergunta que eu faço, está distribuindo? Primeiro, você já está fazendo errado. Mas você está levando esse conteúdo que você está publicando para mais pessoas? Você está investindo? Não estou investindo. Então, de maneira orgânica não vai. Então, eu preciso que você entenda isso. Não tem como, eu sou bem transparente com isso. Sou bem transparente para todo mundo que entra no meu programa de mentoria que não tem como você conseguir clientes utilizando as redes sociais sem fazer investimento em tráfego. Agora, Eduardo, eu recomendo, eu peço para você começar com R$ 1.500 por mês, não, porque isso vai te impedir, e o que eu menos quero é que te impeça, mas R$ 5 por dia, R$10 por dia, vai depender de como você quer, a sua velocidade, eu tenho absoluta certeza que você tem. Se você não tem, aperta que tem, R$10 por dia, R$5 por dia, todo mundo tem para investir, mas é importante que você coloque o seu pezinho na água, que você comece a fazer esses anúncios, para que você comece a surgir resultados, que você tenha especificamente resultados no teu escritório de contabilidade. Então, anote aí, tem que investir em tráfego pago, tem que comprar tráfego, tem que levar o seu conteúdo para mais pessoas. Eduardo, entendi o que você está me dizendo, entendi o que você me disse ontem, que eu preciso ter um site, eu preciso ter um Instagram, eu preciso ter um Facebook, eu preciso ter um YouTube, e eu preciso agora, que você acabou de me dizer, investir em tráfego, ou seja, fazer pequenos investimentos de anúncios dentro dessas plataformas específicas. Por onde eu começo? Você vai começar em, sabe qual? Google. É o inverso, onde a grande massa da população, a grande massa dos contadores que estão começando não entendem. A maioria começa por onde? Eu resolvi entrar, a minha empresa Auxílio Contábil,
resolveu entrar, e se você entrar no meu Instagram da Auxílio Contábil, você vai ver que ele nem é com tanta postagem. Você vai entrar na minha página do Facebook da Auxílio Contábil, você vai ver que ele nem é com tanta postagem. Por quê? Porque ainda não está 100% no meu radar. Por quê? Porque eu já expliquei nas aulas anteriores. Isso é um trabalho mais longo. Facebook e Instagram é algo onde você vai divulgar a sua marca para várias pessoas, para que várias pessoas fiquem com esse nome na sua mente para que dão resultados. E por enquanto o meu job ainda, por enquanto o meu retorno está, grande parte dele, em torno de 90% está vindo oriundo do Google, que é o que eu vou te dizer. Comece com campanhas pagas no Google. Por quê? Lembra porque eu vou te explicar aqui agora. O que acontece? Qual que é a diferença que você precisa entender de investimento nessas redes do Google ou investimento em TV, investimento em rádio, investimento em outdoor? Porque um dos grandes diferenciais que eu considero é que eu consigo dizer para o Google o seguinte: como é que é, de maneira bem resumida, um processo de anúncio para o Google? O que eu digo para ele? Olha, basicamente ele se resume assim: você diz a palavra que você quer que apareça, se qualquer pessoa digitar, se atingir aquilo que você disse para o Google, ele vai acionar você e vai aparecer o seu anúncio. É como se dissesse para a televisão, dissesse o seguinte: olha, eu tenho um anúncio aqui de roupas para bebês de até 2 anos. Eu tenho essa empresa. E eu quero que você, na hora que estiver passando a propaganda entre a novela, eu quero que você mostre somente para as pessoas que estão do outro lado da TV, pessoas que têm filho de até 2 anos ou que estão grávidas. Só que como a televisão não sabe quem está do outro lado, é impossível. Se eu rodo um anúncio de bebê, eu estou rodando um anúncio para todo mundo. Vai ter homem assistindo, vai ter mulher que não tem filho, vai ter mulher que tem filho de 20 anos, tem todo tipo. Por quê? Porque a TV ainda não consegue fazer isso. Agora, pasmem, tá? Pasmem. Se você disser para o Facebook: olha, eu só quero que você mostre esse meu anúncio para pessoas que estão possivelmente grávidas. Poxa, ele vai tentar mostrar somente para pessoas que estão extremamente grávidas. Aí você deve estar se perguntando: Eduardo, como que ele consegue fazer isso? Simples, basicamente simples. Ele registra tudo que você faz. Se você está grávida, uma das pesquisas no Google que provavelmente você vai fazer é alguma coisa relacionada à gestação. Você vai pesquisar alguma coisa relacionada às semanas. Você vai botar lá no Google: estou com 8 semanas, quais são os sintomas? Estou com sintomas de gravidez, o que devo fazer? Então ali o Google já pegou você. Opa, se essa mulher está precisando que estou com 4 semanas, quais sintomas eu posso ter? Possivelmente essa mulher está grávida, porque ninguém que não está grávida está digitando isso no Google, estatisticamente relevante. Então é ali que ele tem essas informações. Então quando o anunciante fala para o Google: olha, eu só quero que você dispare o meu anúncio para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ele tem essa base de informação. Diferente dessas mídias tradicionais, diferente dessas mídias que a gente tem. Então isso é a grande sacada. Vamos fazer um brainstorm aqui de contabilidade, como é que eu faço os meus anúncios? Eu simplesmente falo assim para o Google: olha, eu não apareço para todo mundo no Google. Se o cara digitar lá, por quê? Porque eu tenho maneiras de otimizar o meu orçamento. Por isso que o retorno é tão alto. É tão estatisticamente favorável para quem está anunciando. Basicamente por isso. Não é porque é coisa de outro mundo, não, porque ele é muito assertivo. Se o cara digitar lá no Google encanador em Palmas, eu não vou aparecer, porque eu não sou encanador. Agora, se o cara digitar contabilidade em Palmas, vai aparecer auxílio contábil para ele. Possivelmente vai aparecer. Por quê? Então, é a arte. E o Google é algo que eu falei ontem. Por que você deve começar pelo Google? Por que literalmente você deve começar pelo Google? Porque é algo diferente do Facebook e do Instagram. É algo que eu te possibilito você ter resultados imediatos. Porque quando o cara digitar lá, como abrir uma empresa em Goiânia, ele vai clicar, vai aparecer uma coisa chamada anúncio. Ou seja, a sua empresa, olha, aqui, contabilidade, nós somos auxílio contábil em Goiânia. Solicite agora um orçamento. O cara vai clicar. Isso a gente chama de atração. Ou seja, o cara tem uma necessidade, eu tenho uma solução, eu vou atrair, e a partir daquele momento que ele clicou,
eu entro numa coisa chamada, que eu explico detalhadamente, chamada funil de conversão, funil de vendas, ou seja, o que eu vou dizer para ele ali? Olha, você realmente quer abrir uma empresa? Nós somos auxílio contábil, deixa seu telefone que alguém de nós da nossa equipe vai entrar. E aquilo ele vai deixar o seu telefone. E aí onde entra a segunda parte que você vai ter que fazer. Imagina, você está parado no seu escritório, você começou o seu escritório de contabilidade. Você vai depender de indicação, onde você tem centenas, milhares, dezenas de pessoas digitando esse tipo de palavra, querendo, essa pessoa que está digitando no Google, ele não está nem pensando em indicação. Se ele tivesse pensando em indicação, ele ia procurar uma indicação fora do Google. Então é um cara muito propício para você fechar o contrato com ele, porque ele está te dando essa margem. Ainda mais quando ele te deixa o telefone. Eduardo, estatisticamente todo mundo que deixar o contato eu vou fechar? Claro que não. Todo mundo que vai para a academia volta magro? Todo mundo que vai para a academia tem barriga de tanquinho? Não, literalmente não. Mas qual que é a conta que você tem que fazer? Muita gente me pergunta, Eduardo, estou tendo muito clique, a pessoa clica, mas eu não estou tendo resultado. Primeiro, conta simples. Eu trabalho com conta simples de matemática. Você vai fazer a seguinte conta. Quanto você investiu? R$10. E quanto retornou? Qual foi o seu orçamento? Porque muita gente não consegue enxergar, só consegue enxergar o valor que ele investiu. Mas quanto você fez de serviço? Quanto você fez de investimento? Então, basicamente, essa é a conta que eu faço. Coloquei R$1.000, tem que voltar a R$3.000. E, consequentemente, para a gente estar começando, você vai ver o quanto é animador isso. Você está no seu escritório, você começa a receber 2, 3 ligações por dia de pessoas, opa, aqui eu estou precisando de um serviço de contabilidade, estou pensando em abrir uma empresa, aí você começa a falar, você começa a ter contato com essa pessoa, e aí vai entrando numa coisa que a gente chama bolha de relevância, que a gente viu lá na aula passada, aí onde a indicação, depois ela começa a prevalecer. Mas aqui, você tem que começar no Google, tem que começar especificamente no Google, por quê? Porque é lá onde os seus possíveis clientes têm, e lá no Google tem como você saber muitas informações antes de anunciar. Tem como eu saber como que as pessoas estão pesquisando, o que elas estão mais pesquisando. Eu tenho como saber o que ela está precisando naquele exato momento, de acordo com o que ela pesquisa. Por exemplo, como abrir uma empresa. Vai aparecer meu anúncio. Opa, aqui é Auxílio Contábil, realizamos a abertura de empresa. Deseja solicitar um orçamento? Aí você tem várias opções. Você tem como pedir um e-mail, você tem como botar o seu link do WhatsApp para a pessoa conversar com você. Você vai direcionar para o seu site, que é o que recomendo. Então, tem várias opções de você iniciar uma conversa. Agora, se o cara digita assim no Google, escritório de contabilidade em Palmas. Escritório de contabilidade em Palmas. Eu vou dizer para ele, abra a sua empresa? Não, porque talvez ele nem está querendo, está precisando de outra coisa. O anúncio que eu vou disparar para ele é qual? Opa, somos uma empresa... Não, opa, né? Somos uma empresa de contabilidade em Palmas. Solicite agora um orçamento. Tá vendo que, de acordo com o que ele digita, olha o quanto é assertivo isso. Isso literalmente funciona assim, tá? Literalmente funciona assim. Desse jeito que eu estou te falando. Conforme ele pesquisa, vai aparecer o meu anúncio. Ele digita imposto de renda. Não vai aparecer nem abertura de empresa e nem contabilidade. Vai aparecer como? Solicite um orçamento para o seu imposto de renda. Fazemos a sua declaração. Então são esses tipos, e o mais bacana de quem está comigo na comunidade, que está comigo no programa, ou se você está ou se você não está, é que todos esses testes, como eu tenho um orçamento um pouco maior, a grande maioria das vezes muito maior que todos os meus alunos, eu já compartilho, olha pessoal, eu estou usando esse tipo de palavra aqui, eu estou usando esse tipo de frase aqui e tem dado muito resultado para mim. Se você quiser testar, está aqui o modelo. Então, sim, tudo é teste, tudo é forma de você utilizar. Aqui o nosso objetivo, que o meu objetivo com cada um de vocês sempre é o quê? Fazer com que você atinja o teu resultado. E aqui eu estou te dizendo, eu não estou te omitindo informação, não. Olha, internet é a melhor fonte de renda de clientes, você pode começar, você não vai gastar nem R$1 especificamente. Não estou te prometendo isso, estou te dizendo que só existe forma de você crescer literalmente o teu escritório de contabilidade no quesito atração e negociação de clientes utilizando a compra de tráfego. Por quê, Eduardo? Porque senão a gente vai entrar num outro imbróglio que é página orgânica, ranqueamento no Google de forma orgânica, que nem eu entendo sobre orgânico. Por quê? Porque eu não ligo para... minha página está aparecendo sem gastar nada. Eu não ligo com isso, porque eu sei muito bem investir em tráfego.
O tráfego é o quê? Eu sei muito bem fazer. Colocar R$2.000 no Google, fazer esses R$2.000 virar 4, 5. Colocar R$2.000 no Google, fazer eu fechar 30 clientes por ano. Eu sei fazer isso. Isso eu sei. Agora, fazer postagem, fazer artigo, fazer texto, fazer não sei o que, ter um site boladão, gastar 10 mil para fazer um site, ter não sei o que, para estar lá brigando com o Google, para estar nas primeiras páginas sem gastar nada, para mim isso não é eficiente. Gasta muito dinheiro. Literalmente até hoje, eu até tentei fazer isso, ficar no orgânico sem gastar nada, só que literalmente você só gasta dinheiro e você não tem a efetividade do controle que você quer para você mesmo. Por quê? Se hoje eu não quero, esse mês eu falo, não, eu não quero investir, eu não quero gastar nada no Google, simplesmente eu vou lá e pauso. Falo, ó, Google, esse mês eu, por algum motivo, resolvi desistir. Não quero gastar nada esse mês, mas você vai ter consciência que eu já fiz esse teste. Já fiz esse teste, inclusive, com a minha pessoa da legalização, eu não falei para ela. Eu travei a campanha por um mês, ela chegou em mim lá pelo 15º dia útil e falou, Eduardo, por que os telefones não estão tocando mais? Será que nós estamos com um problema na linha telefônica? Falei, não, é porque eu literalmente travei os anúncios para saber o quanto o nosso departamento de legalização iria parar, ia sentir esse reflexo. Porque, gente, literalmente é isso que eu falo, você vai ter contatos. Agora, Eduardo, é 100% de certeza que eu vou fechar? Aí, você vai ter 2 pontos. Lembra que hoje a gente está exclusivamente se aprofundando nisso. Você vai ter 2 pontos. Primeiro, você vai atrair aquela pessoa que está precisando do serviço. Agora, nesse segundo, depois que você atraiu, o que é atrair? A pessoa deixou o e-mail, deixou o telefone, deixou alguma coisa. Simplesmente entra um outro momento dentro de você. Eduardo, quem que vai fazer isso? Lembra que quando a gente começa, eu era do marketing, eu era do comercial, eu era o cara que atendia telefone, eu era o boy, eu era tudo. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro. O que a gente precisa primeiro uma coisa que eu aprendi comigo quando eu comecei primeiro você faz caixa, depois você monta a equipe. Porque senão você tem uma equipe alta, uma equipe engessada, você não tem dinheiro, especificamente você quebra. Então é muito mais fácil depois que você tem caixa. Então no início, era eu literalmente fazendo isso mesmo. Então depois que o cara deixou o contato, qual o contato? E-mail, telefone, WhatsApp, sei lá. Ele tem que deixar um contato para você. Depois que você entrou em contato, você vai pegar o seu telefone e vai ligar. Aí entra uma segunda parte do processo. Que a segunda parte que eu falo é de você literalmente ver a necessidade do cliente, ver o que ele está precisando, fazer a sua formação de preço. A gente vai ter uma live exclusivamente sobre como precificar. Já te adianto, se você é fechado para esse tema, se você é fechado sobre precificação, sobre quanto cobrar, recomendo nem estar comigo nessa live, porque o que eu falo é literalmente muito diferente do que a grande maioria das pessoas fala. Então aí entra um segundo momento, que você vai pegar o telefone e falar, opa João, o que eu faço, né? Opa João, tudo bem? Aqui é Eduardo da Auxílio Contábil, estou vendo que você deixou o seu contato aqui sobre abertura de empresa. Será que a gente pode, você está podendo falar 1 minuto agora? Aí ele vai falar sim ou não. Se ele falar sim, você vai continuar. Então, a gente é uma empresa de contabilidade aqui na cidade de Palmas e o nosso objetivo é te ajudar, literalmente você, a iniciar a sua nova empresa. E eu sei que esse é um processo burocrático, geralmente somos nós que responsáveis por essa assessoria. Será que a gente pode marcar 1 minuto, marcar uma reunião, para eu entender qual a sua necessidade, entender quais as suas dúvidas, para enfim poder elaborar uma proposta de assessoria que vai se encaixar na sua necessidade? Porque o que eu vejo, muita gente oferecendo e perdendo o cliente muitas vezes o cara quer comprar um Fusca e você oferece um pacotão boladão lá, uma Ferrari. E muitas vezes o cara não quer uma Ferrari. Ou ao contrário, muitas vezes o cara quer uma Ferrari e você, com medo de cobrar, oferece um Fusca. Então aqui, a minha metodologia, o meu método que eu faço aqui na minha empresa de contabilidade, a gente não passa orçamento, não tem orçamento tabelado. É isso que a gente entra na parte de precificação. Não existe orçamento tabelado aqui. A minha pessoa da legalização, o meu funcionário da legalização, ele sabe, não existe orçamento de abertura tabelado. Ah não, eu cobro R$900 por abertura, eu nem sei. Será que ele tem licenciamento sanitário? Será que ele tem licenciamento ambiental? Será que é uma empresa individual? Será que é uma empresa limitada? Será que vai ter muito sócio ou vai ser um... Então, sim, são variáveis. Então, primeiro, o meu ponto inicial, antes de passar, jogar um orçamento na mesa do cara, e muitas vezes eu perder esse cliente, eu sento com ele e ouço, João, então, qual a sua necessidade? O que você está abrindo aqui em Palmas? Eu estou abrindo uma cafeteria.
Ah, eu tô abrindo uma empresa pequena, é só eu por enquanto, o faturamento vai ser pouco. Entende que entra um segundo momento da negociação. E tudo isso faz parte. Não adianta nada a gente ter um bom site, você trazer vários clientes, só que primeiro. E uma coisa aqui, queria deixar registrada para você, que me lembrou aqui na cabeça, que me veio pela cabeça. Profissional liberal tem uma grande dificuldade. Mas, cara, é um grande defeito. Mas grande defeito mesmo. Sabe qual é? Não dá retorno. Cara, não dá retorno. Contato que entrou em contato com você. Contato da internet, ó, é rápido. Pessoa que entrou em contato com você. Você demorou 2, 3 dias para responder. Se fosse eu, não contrataria você. Então, assim, a abordagem, ela não pode demorar 2, 3 dias. O cara manda um contato no WhatsApp ou no e-mail. O cara me liga. Uma vez eu mandei um orçamento, pedindo um orçamento de um cara para instalar um ar-condicionado no meu escritório. 4 dias depois o cara me diz, não, camarada, já resolvi, meu negócio que eu precisava era para aquela semana, não era para me dar um orçamento a 4 dias depois, não. Então tudo isso, toda essa metodologia, todo esse passo a passo é muito bem detalhado, muito bem explicado e muito bem assessorado para que você não só tenha condições de abrir os anúncios, de não precisar contratar uma agência, não precisar gastar R$ 1.500 de terceirização nesse primeiro momento. Basicamente, se você pegar esses 500, nem 1.500, pega só 500 se você tiver, e colocar em anúncio é muito mais efetivo. Mas eu falo com nem chance de estar errado. É muito mais efetivo você pegar esses R$ 500 e colocar em anúncios, mais. Você tem que saber aprender com alguém que já faz anúncio. E não adianta você pegar agora, fechar essa live aqui, ir lá e fazer anúncio, colocar R$ 500, porque literalmente possivelmente você pode perder. Por quê? Primeiro você faz o seguinte, investe muito dinheiro e corre o risco de perder, ou simplesmente você já pega uma pessoa que literalmente faz, já sabe o que dá certo e o que não dá certo, e simplesmente replica. Isso se chama modelagem, ou seja, você pegar aquilo que dá certo para alguém, para o mesmo modelo de negócio, para a mesma empresa de contabilidade, e replica que tem possibilidade disso dar resultado. Então é muito mais efetivo você começar a fazer esses anúncios, você iniciar nessa parte de atrair clientes em cima desses dois pilares, que é fazer tráfego para atrair clientes, aí depois entra um segundo momento, que é a parte de negociação, a parte de enviar proposta, a parte de precificação, tudo isso está envolvido no fechamento. Tudo, literalmente isso está envolvido no fechamento. E alguns meses atrás eu postei um áudio lá no meu canal do Telegram dizendo por que eu não compro carteira de cliente. Por quê? Hoje eu invisto R$ 3.000, consigo 35 clientes em média por ano no meu escritório de contabilidade, basicamente. Então quer dizer que se você conquista no mês um cliente que paga R$ 500 por mês, você poderia ter gastado de marketing nesse mês 10 vezes, você poderia ter gastado R$ 5.000. Cara, nem eu literalmente hoje invisto R$ 5.000 de anúncios, especificamente anúncios crus, especificamente nem eu invisto isso hoje. E para conquistar um cliente sabe R$ 500, então a compra de carteira era muito desproporcional. Tem alunos nossos já começou com 5, já está com 10, 15, R$ 20 por dia e está tendo excelentes resultados. Então, gente, tentei compartilhar com você. Deixa eu ativar os comentários aqui para ver se vocês colocaram alguma coisa, se eu puder contribuir com alguma coisa também nesses 5 minutos finais. Tentei compartilhar com você tudo que eu retratei para cada um de vocês são ações literalmente que eu fiz aqui, que eu faço literalmente. E, Eduardo, eu tenho dinheiro para começar, eu tenho muito dinheiro para começar, eu tenho essa verba, eu não quero aprender a fazer isso, para mim não vale a pena. É uma opção. O que eu falo não necessariamente é a dona da verdade, mas é o que eu recomendo, né? O que eu recomendo para você literalmente estar começando. Você poderia pegar esses R$ 1.500 e investir em outras coisas para quem literalmente está começando. Mas aqui eu só queria que você saísse dessa live aqui entendendo basicamente duas coisas. Que em vez de você contratar um pacotão boladão, um pacotão padrão, onde não vai te agregar em nada no seu escritório de contabilidade, nem que seja por 300, 400, 500 reais, não faça isso. Invista um mês do seu tempo, invista um mês do seu conhecimento, aprenda a fazer anúncio e coloque isso em anúncio, vai dar muito mais resultado. Segundo, não há possibilidade nenhuma na minha metodologia, no que eu ensino, no que eu acompanho, de você atrair clientes sem fazer investimento em tráfego.
em compra de tráfego, ou seja, em atrair mais pessoas. Quanto, Eduardo, que eu preciso? No mínimo R$ 5. É o meu protocolo dentro do meu programa exige que você comece com R$ 5 por dia. E se literalmente você não tiver R$ 5 por dia, 30 dias, R$ 150 por mês, é muito pouco, né, para você. E depois que você conquistou um cliente de R$ 500, se você quiser pegar todo o honorário dele, você já tem R$ 500 para investir todo mês em marketing, divulgação, em compra de tráfego. Então, é impossível, tá? É impossível você começar sem investir em tráfego, sem investir em compra de carteira, em compra de levar o seu conteúdo, levar o seu site, levar a sua empresa, levar a sua imagem para o maior número de pessoas. E o que eu não falei é que muito mais assertivo também nessas redes sociais você consegue anunciar para cidade, região, estado. Você não vai anunciar para o Brasil, eu não atendo o Brasil, então eu anuncio aonde? Só para o meu estado. Ah não, Eduardo, eu não atendo nem meu estado, eu atendo só a minha cidade. Beleza, vamos colocar só a sua cidade. Nossa, Eduardo, eu estou em São Paulo é muito grande e não atendo São Paulo inteiro. Coloca o bairro que vocês atendem. Gente, tem inúmeras possibilidades, é muito mágico o que essas ferramentas proporcionam para a gente. Agora, precisa saber, precisa entender, precisa aplicar a tática do montinho montão. Começa pequeno, pequenininho e vai aumentando, de acordo com o resultado vai aumentando também.